Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à série de estudos, meditações e comentários nesse pequeno livretinho de Richard Baxter. Conselho aos pais para pastorear seus filhos. Eu sou o pastor José Meninel, do Ministério em Minha Casa, e sejam muito bem-vindos. Nós já tratamos de alguns pontos desse livretinho, já fizemos 5 vídeos iniciais, tratando aí da apresentação da série, falando sobre a introdução, sobre o primeiro conselho, e eu queria hoje pegar o segundo conselho à luz ainda do primeiro conselho. Eu vou explicar por quê. O segundo conselho de Richard Baxter nesse livrinho diz o seguinte: logo que eles começam a entender, ensinem de qual aliança fazem parte e quais os benefícios e condições para que sua alma possa alegremente consentir com a aliança quando a entenderem. Então ele está falando sobre o que aqui? Ele está falando de quando a criança começar a compreender as verdades, diga para ela de qual aliança elas fazem parte. Por que ele fala isso? Porque no primeiro capítulo ele citou o seguinte, ele falou que quando nós citamos o primeiro conselho, primeira frase do primeiro conselho, ele disse o seguinte: compreendam e lamentem o estado corrompido e triste de seus filhos, o qual receberam de vocês, e agradeçam a oferta de um Salvador para eles, entregando-os completamente. Aqui ele está falando o seguinte: entregue seus filhos completamente a esse Salvador. Mas ele está dizendo isso no aspecto do quê? Do batismo infantil. Ele continua dizendo, ó, consagrem os filhos a Deus em Cristo por aliança sagrada. Façam solenemente essa consagração e pacto por meio de seu batismo. Então, no segundo conselho, ele está falando já o seguinte: você já batizou seus filhos, agora quando ele começar a compreender, diga a ele de qual aliança ele faz parte, certo? E os benefícios dessa aliança é o que ele comenta no segundo conselho. Então, no segundo conselho, nós entendemos o seguinte: que o Richard Baxter ele era Pedro Batista. Nós não cremos dessa maneira. Nós, o Ministério em Minha Casa, nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689. E como subscrevemos essa confissão, nós cremos no que diz o capítulo 29, artigo 2, falando sobre o batismo. Olha o que diz aqui: aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, em fé e obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, são os únicos sujeitos apropriados para essa ordenança, ou a ordenança do batismo. Então nós cremos que há necessidade da pessoa professar a sua fé e professar o seu arrependimento para que ela possa ser batizada. Por isso que nós insistimos muito no quê? Em pregar o evangelho para os nossos filhos. Pregar o evangelho continuamente. Mostrar, primeiro ponto, que eles são pecadores e não há solução para eles neles mesmos. Segundo ponto, apresentar o Senhor Jesus Cristo aos nossos filhos. Para quê? Para que os nossos filhos consigam compreender, sim, depois que já tiverem essa possibilidade de compreensão, compreender quem eles são e quem o Senhor Jesus Cristo é. Para que eles possam o quê? Como está em Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Então a questão da condenação é para aquele que crê. Então, os nossos filhos têm que crer. E uma vez que eles crerem e compreenderem que eles estão em Cristo Jesus, o Senhor Jesus pagou pelos pecados deles, aí sim, eles devem ser o quê? Conduzidos às águas do batismo. Esse é o ponto como nós acreditamos, como nós cremos, como está na palavra do Senhor. Agora, diante dessa situação, nós compreendemos também o seguinte: quando os nossos filhos são colocados na nossa família, família de pais cristãos, pais regenerados, pais que foram alcançados pela graça e misericórdia de nosso Deus através da obra regeneradora de nosso Senhor Jesus Cristo, nós compreendemos sim que há sim um aspecto, um propósito de Deus de colocar os nossos filhos na nossa família. Nós cremos que Deus tem por objetivo o quê? Salvar os nossos filhos. Isso não é algo determinado e resolvido e falar assim, todo filho de crente vai ser crentinho, não. Todo filho de crente vai se converter, não. Mas que nós temos essa incumbência, entendendo que os nossos filhos nos foram dados por Deus e nós somos mordomos dessa bendita graça divina em nossas vidas
por ter Deus dado a nós, os nossos filhos, nós temos a responsabilidade de levá-los a Cristo, de levá-los à cruz de Cristo, de mostrar a eles quem eles realmente são e quanto eles precisam do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Então nós compreendemos que os nossos filhos, sim, eles têm um privilégio muito grande, não por nascer na nossa família, por nascer na minha família, na família da minha esposa, não, mas tem um privilégio muito grande por nascer na família de pais convertidos, de pais regenerados, pais que compreendem a sua malignidade, a malignidade do seu coração, pais que compreendem a sua fraqueza, a sua miséria, que compreendem que somente Jesus Cristo pode salvá-los dos seus pecados. Pais realmente regenerados. Esse é o privilégio que os nossos filhos têm de nascer em nossos lares. Então, vamos fazer com que esse privilégio seja real na vida deles. Preguemos o evangelho constantemente. Chamemos-os à fé. Chamemos os nossos filhos a crerem no Senhor Jesus Cristo e descansarem nele, para que eles tenham uma vida abundante, uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos.